Eu gostaria de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e irmãs aqui nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 6. Atos 16, a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, já vimos e ouvimos canções, apresentações que falam, ó Deus, do reino do Senhor ter que se expandir sobre a terra. E agora lemos a Tua palavra e desejamos dela, ó Deus, retirar ensinamentos valorosos para cada um de nós. E para isso pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite, a fim de que possamos ouvir a Tua palavra, compreender a Tua palavra e sair daqui, ó Deus, com o desejo no coração de praticar a Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nesse tempo em que a igreja fala de missões, é muito importante nós observarmos como tem sido a missão da igreja nesse tempo. Desde Atos dos Apóstolos, Jesus deixou para nós uma missão importante, uma missão de poder levar o Evangelho a toda criatura, uma missão de podermos fazer discípulos de todas as nações, uma missão de podermos ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Pois bem, é importante nós pensarmos que ao longo desses anos, e nós podemos pensar de maneira aproximada, 2021 anos, porque desde que Jesus, Ele deu a vida por nós, do nascimento dEle, então podemos fazer uma estimativa de tempo mais ou menos assim, e pensarmos que de lá para cá, a igreja avançou de maneira sobrenatural. No primeiro momento, no primeiro tempo da história, foi um momento de maior avanço do cristianismo, porque até então eles nem eram chamados cristãos, só depois que foi chamado de igreja, aquele povo, ou de povo de Deus, ou de cristãos. Mas o fato é que as pessoas começaram a seguir os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos e através dos discípulos que posteriormente vieram após eles. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que enquanto as pessoas pregavam o Evangelho, tendo tudo em comum, então a Bíblia nos diz lá em Atos 2:47, que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, porque aquela igreja, ela tinha tudo em comum. Aquela igreja, eles vendiam até as suas propriedades e repartiam com aqueles que tinham necessidade. Aquela igreja perseverava unânime, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Diz as Escrituras que em cada alma havia temor do Senhor. Porque então muitas vezes hoje nós, igreja do Senhor, não temos vivido as mesmas experiências de crescimento do Evangelho como foi vivido naquela época? Será que falta perseguição? Porque também naquela época o povo foi perseguido. Será que falta perseverança? Será que falta um pouco mais de amor pelo reino de Deus e principalmente pelas almas que estão morrendo sem salvação? Eu gostaria de compartilhar nesta noite com vocês sobre justamente a natureza da missão da igreja,
A natureza da missão da igreja. Observe que o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele estava desejoso com alguns dos seus amigos, os seus companheiros, de viagem, companheiros de evangelização, ele estava desejoso de pregar em alguma região. E observe que enquanto ele percorria a região da Galácia, então ele diz aqui a Bíblia que eles foram impedidos, mas não impedidos pelo governo, não impedidos pelos reis, não impedidos por pessoas, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, porque naquele momento Deus queria que eles pregassem em outro lugar. Então a primeira coisa que nós observamos na natureza da missão da igreja é que esta missão ela é espiritual, isto é, a missão nasceu no coração de Deus. Missões é algo que nasceu no coração de Deus, por isso é tão relevante ainda hoje falarmos de missões, praticarmos missões, orarmos por missões, porque a missão que Deus colocou, ela é essencialmente espiritual. E por ser espiritual, é preciso que nós saibamos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos e irmãs, queremos falar, queremos pregar, e não queremos antes ouvir a voz de Deus. Senhor, onde tu queres? Qual é o povo que o Senhor quer que eu vá alcançar? Seria o Sudão? Seria talvez lá o Israel? Que país o Senhor quer? Ou que povo? Ou que família do meu bairro o Senhor quer que eu alcance com o Evangelho? Qual é o meu parente, Senhor, que o Senhor quer que eu pregue o Evangelho para ele amanhã? Muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente não faz, porque não entendemos a natureza espiritual da missão da igreja. A missão da igreja é primeiramente espiritual, de pregar o Evangelho a toda criatura. O verbo querisso diz para nós, proclamai, é preciso proclamar. O Senhor Jesus nos deu essa ordenança, nós precisamos proclamar. Então esta natureza da missão é espiritual, por quê? Porque nasceu no coração de Deus, porque é colocada no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esta natureza espiritual da missão faz toda a diferença. Observe, meus irmãos e irmãs, que o texto mais à frente, no versículo 11 em diante, que nós não vamos ler agora, depois você pode observar na sua casa, você vai ver que com a obediência do apóstolo Paulo, de ir para outro lugar que o Espírito Santo havia dito para ele ir, então após isso acontecer, após ele ser obediente, então aquela missão foi bem sucedida. Irmãos e irmãs, quantas histórias nos congressos de missões já temos ouvido, de missionários que vão para o campo missionário despreparados, às vezes sem conhecer a cultura daquele povo que ele está querendo pregar o Evangelho, e quando chega lá, imagina, você vai para um lugar de cultura diferente, um povo diferente, alimentação totalmente diferente, e chega lá, se você não se preparou, se você não se aculturou, se você não buscou informações, você fica frustrado, porque o seu evangelho não vai ser frutífero. O evangelho frutífero, a missão frutífera, é aquela missão que está debaixo da orientação de Deus, sob a orientação do Espírito, mas é preciso um preparo para isso. Observe que a missão, esta missão que Deus deu para Paulo, logo de início houve conversão. Eles foram para Troade, no verso 11 você vai ver isso, e eles foram lá para Samotrácia, depois para Neópolis, até chegar a Filipos, e quando chegou a Filipos, eles pregam o Evangelho ali, e Lídia é convertida pelo Espírito Santo, ela e toda a sua casa, e aí inicia-se ali um ministério naquela região. Meus irmãos e irmãs, a missão da igreja é espiritual, então não queira fazer missões pelos seus próprios méritos, não queira achar assim, eu acho que eu vou fazer missões no Canadá. Tem gente que eu já vi pensando assim, vou fazer missões no Canadá, porque no Canadá, lá é primeiro mundo, então se ganha bem, mas imagina quanto que é o custo de vida de um brasileiro sendo sustentado pela igreja no Canadá.
Nós não podemos basear o nosso chamado missionário por conta de o país ser bom ou ruim, primeiro, segundo, terceiro mundo, emergente ou não. Nós precisamos basear a nossa missão de acordo com a vontade do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, onde quer que Tu queres, Senhor, aonde quer que Tu me enviares, irei. O que quer que o Senhor quiser que eu fale, eu falarei. Então somente, ó Deus, eu quero que o Senhor vá comigo. Moisés certamente disse isso uma vez: olha, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça passar desse lugar, porque eu quero ir se o Senhor estiver. E é assim que deve ser a vida do crente. Vou pregar onde? Vou pregar lá, Senhor, é lá que o Senhor quer, Senhor? É lá mesmo, porque o Espírito Santo mostra para Paulo onde ele deveria pregar. Então a missão, ela é primeiramente espiritual. Mas observe aqui, meus irmãos e irmãs, que depois de defrontar Mísia, versículo 7 que nós lemos, tentaram ir para Bitínia, mas de novo o Espírito Santo não permitiu. E aí naquela noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A missão da igreja não somente ela é espiritual no que diz respeito à proclamação do evangelho, mas a missão da igreja também tem a ver com diaconia, com serviço, com a ajuda às pessoas. Onde estão precisando da nossa ajuda? Onde estão precisando da sua ajuda, meu irmão, minha irmã? Onde estão precisando que você coloque ali a sua força de trabalho? Será que você está colocando a sua força de trabalho onde realmente Deus tem direcionado? Observe que o apóstolo Paulo, ele tentou com os seus companheiros fazer e demonstrar a sua força de trabalho em um lugar que Deus não queria naquele momento. Não quer dizer que o povo da Ásia não precisava ouvir o evangelho, não quer dizer que o pessoal de Mísia não precisava, que o povo da Bitínia não precisava, mas quer dizer que naquele momento alguém precisava de ajuda, e Paulo e os seus companheiros precisavam exercer também missões através da diaconia. Então parte das características da missão da igreja é também a missão chamada diaconia. Isto é, o servir, mas servir onde Deus direcionar para que você sirva. Meus irmãos e irmãs, missão é tão importante que não basta apenas você dizer assim, bater no peito: eu sou missionário. Porque o título é até bonito, né? Eu sou missionário. Mas missionário tem que ter missão. Não basta dizer, ter o título ou uma carteirinha dizendo assim: eu sou missionário. Mas qual é a missão? Uma coisa importante que nós observamos na missão, ou nas várias missões que Deus deu para Paulo, para Timóteo, para Barnabé, para Silas e outros, foram missões que foram realizadas, mas elas foram concluídas. Esse negócio de missões que dura a vida inteira, uma missão só, eu não consigo entender uma missão que dura a vida inteira. Porque se alguém te der uma missão, você tem que ir lá cumprir a missão. E quando se cumpre a missão, então você está pronto para receber o quê? Outra missão. Essa é a ideia da igreja. O apóstolo Paulo fundou com seus companheiros várias igrejas. E você vai observar na história de Paulo, na história da igreja, que Paulo fez 3 viagens missionárias. 3 viagens missionárias. Mas ele partia lá de Antioquia da Síria, fazia sua viagem missionária, e 2, 3, talvez 4 anos depois, ele retornava para a sua igreja, para prestar relatório, para falar como Deus operou naquele momento, e aí para receber da parte da igreja uma nova missão. Meus irmãos, missão tem que ser concluída. Não adianta eu ir para um campo missionário e achar que eu vou fazer morada lá e ficar para sempre lá, porque a missão ela precisa ser concluída. Então nós precisamos sim entender que missão tem a ver com diaconia, com o serviço, mas também missão tem a ver com koinonia. Missão da igreja é também koinonia, isto é comunhão. É comunhão do povo,
Olha como foi gostoso aqui a comunhão, né, das famílias, representando alguma coisa importante na obra do Senhor. Olha como é importante a comunhão da igreja. Olha como é importante pessoas se juntarem para sustentar um missionário, 2, 3, em outro lugar. Isso faz parte da comunhão, da coinonia da igreja. Observe, meus irmãos e irmãs, que logo a seguir ele ter recebido a visão, então eles foram para Filipos, e lá começaram a pregar o evangelho. Então é preciso que haja comunhão, comunhão em torno da missão. Qual é a missão que Deus tem te dado, meu irmão, minha irmã? É preciso que haja comunhão da igreja em torno da missão, porque parte da missão que a igreja recebeu do Senhor é manter comunhão uns com os outros. É manter comunhão uns com os outros. Mas, por vezes, irmãos e irmãs, nós queremos simplesmente fazer missão, né, com carreira solo. Tem muito missionário que quando vai tentar fazer carreira solo, ele não se dá bem. Por quê? Porque missão tem a ver com comunhão, tem a ver com envio, tem a ver com um grupo por trás orando, com um povo por trás sustentando aquele missionário, aquela família em oração. Então tem toda uma conotação de comunhão da igreja, tem que envolver a igreja, não basta apenas ir, é preciso ir com a comunhão da igreja por trás, buscando, ofertando, sonhando junto com você que é missionário, ou com aquele que vai para missões. Então é muito importante entendermos que a missão, ela tem a ver com a proclamação, ela é espiritual, que a missão tem a ver com a diaconia, ela é para servir, que a missão tem a ver com a coinonia, ela é para termos comunhão, mas missão da igreja também tem a ver com misericórdia, tem a ver com misericórdia. Só consegue fazer missões quem tem o dom da misericórdia no coração. Eu não estou falando fazer missões e ir lá para outro país, não. Ir lá para o Afeganistão, não. Eu estou falando fazer missões é pregar o evangelho a todos aqueles que Deus enviar para você pregar. Quantas vezes nós perdemos oportunidades? Quantas vezes aquela pessoa com um conflito tremendo na alma, senta do nosso lado, talvez no ônibus, na lotação, né? E você perde a oportunidade rica ali de pregar o evangelho. Ah, não sei, não conheço, vou puxar assunto, a pessoa pode levar a mal. Sabe, nos esquecemos que o evangelho, quando Deus incomodar você, meu irmão, não te cales, porque o evangelho é isso, é você se compadecer, é o ministério de misericórdia na vida da igreja. Jesus, quando ele olhava a multidão, quando ele olhava os problemas do povo, a Bíblia sempre diz que Jesus se compadecia da natureza do problema daquelas pessoas. O Senhor sempre se compadecia. Então, missões, a igreja, fazer missões, é exercer a misericórdia, é fazer missões quando batem a sua porta pedindo 1 quilo de alimento. É claro que nós temos hoje, infelizmente, né, tem que ter muito cuidado, porque as pessoas hoje, né, exploram a fé alheia, exploram a misericórdia da igreja. Se você pensar quantas pessoas batem aqui na porta da igreja todos os dias, pedindo alguma coisa, e alguns são reincidentes. Algumas igrejas levam sopão nas praças da região aqui, ou outro tipo de alimento, e já levamos também com alguns irmãos, outras igrejas, e quando a gente chega lá, a gente gosta mesmo que todo dia tem uma igreja aqui, e sabia que a orientação é não fazer mais isso? A orientação das casas de recuperação evangélicas é não fazer isso, porque se nós fazemos assim, eles vão continuar lá na rua, vão continuar lá porque todo dia tem comida, todo dia tem café da manhã para quem quer, todo dia tem almoço, todo dia tem janta, sempre tem um grupo evangélico lá fazendo esse trabalho. Ah, pastor, está querendo dizer que não deve fazer esse trabalho? Deve fazer, mas deve fazer sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Onde fazer? Porque a misericórdia tem que estar no nosso coração, mas acontece que eu preciso da orientação do Espírito Santo, para poder discernir realmente a necessidade do outro. Jesus, só de olhar, ele entendia a necessidade, ele se compadecia. Então, meu irmão, minha irmã, observe que a natureza da missão da igreja é também misericórdia.
misericórdia para com aqueles que Deus quer que nós preguemos. Mas em último lugar, a missão da igreja é obediência. É obediência. Observe que o apóstolo Paulo, quando recebeu a visão, o que ele fez? Imediatamente, observe, ele pegou e seguiu para o lugar que Deus havia enviado. Filipos, uma cidade da Macedônia. Macedônia não era uma cidade, era um local, era uma região. E lá então, Paulo segue com seus companheiros para aquela região. E logo no primeiro lugar que ele chega, ele já começa a ver ali uma colônia, né? E naquela colônia ele permanece alguns dias. E diz o texto aqui da Bíblia, no versículo 13, que no sábado ele saiu da cidade e foi para junto do rio. Havia lá um lugar de oração. E ele começou a falar e a pregar para algumas mulheres daquele lugar. Isto é obediência à instrução do Espírito Santo. A missão da igreja precisa estar pautada na obediência ao Espírito. Não é fazer aquilo que vem na sua cabeça aleatoriamente. Não é você escolher aqui, pegar um mapa e jogar um dardo no mapa e falar assim, onde o dardo cair, eu vou lá fazer missões. Não é assim. Mas é sob a orientação de Deus. Paulo tentou pregar em outro lugar naquele momento, as portas foram fechadas. Por que foram fechadas? Porque naquele momento ele precisava ir para outro lugar. Se depois ele iria voltar para lá, tudo bem. Se depois Deus iria enviar outra pessoa para a Ásia, ótimo. Mas naquele momento era para pregar em Filipos. Naquele momento era para pregar para Lídia. Naquele momento era para pregar para o carcereiro quando eles ficaram presos lá. Porque era assim que Deus queria que a missão fosse feita. Então, meu irmão, minha irmã, missão tem que estar baseada na obediência de quem faz, na obediência de quem ora, na obediência de quem sustenta financeiramente. Muitas vezes nós achamos assim, mas eu não posso fazer missões, vou largar tudo. É claro, Deus coloca no coração de cada um o tipo de missão que você vai realizar. E nem todo missionário vai para outro país, não. Vai para outro estado, vai para o Nordeste, não. Você pode muito bem se considerar um missionário se você realmente abraçar a missão da igreja, que é a proclamação do Evangelho. E falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me como um canal de bênção do Senhor aonde o Senhor quiser. Mas isso, meu irmão, minha irmã, é uma oração muito difícil de fazer. Muito difícil. Porque nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é bom e que é certo. Nos esquecemos que Deus é quem sabe aqueles que Ele já escolheu para a salvação. E Ele vai nos enviar, sob a sua orientação, sob a orientação do Espírito, para o lugar em que há as pessoas que Ele quer salvar. E é importante nos colocarmos em obediência a esta palavra do Senhor. Paulo faz isso. Ele recebe a visão e ali ele parte para a Macedônia, porque alguém lá precisava de ajuda. Alguém precisa de ajuda do seu lado, meu irmão, minha irmã. Alguém precisa de ajuda no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Alguém talvez precise de ajuda na sua família, entre os seus familiares, entre os seus amigos. Alguém talvez precise de ajuda na sua rua, com os seus vizinhos. Seja obediente à voz do Senhor. Seja obediente à missão que Deus colocar no seu coração. Mas para que isso aconteça, você precisa ter vida com Deus, intimidade com Deus, sabe? Buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo, buscar o Senhor e ter intimidade com o Senhor o tempo todo, para que de fato o Senhor esteja fazendo como fez com Paulo, te indicando onde é que você precisa pregar, onde é que você precisa falar do amor dele, e aí sim, esta missão será bem sucedida. Quer ser bem sucedido na missão que Deus te der? Então é preciso obedecer. É preciso ouvir o Espírito Santo. Daí, a bênção de Deus ter nos dado 2 orelhas, para ouvir mais do que falar. Então é preciso a gente saber ouvir e principalmente saber ouvir a voz do Senhor. Que Deus nos abençoe para que missões possam brotar no nosso coração como uma chama que arde, dentro de nós, para que nós possamos ser um dos tais, dizendo para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.